Bom dia. Posso? Não é uma performance, mas... também não vamos cantar, não estava previsto, mas quase. Mas a colega que deveria fazer a apresentação da professora Maria Helena Araújo Carreira não pode estar connosco por motivos de saúde de familiares e, portanto, nós vamos fazer um improviso a dois para apresentarmos a professora Maria Helena Araújo Carreira, que ficará certamente muito prejudicada nesta imagem porque não temos elementos agora aqui escritos. Mas temos outros. É uma espécie de uma modinha improvisada. Nós queremos apresentar a professora Maria Helena Araújo Carreira. Se nós tivéssemos em Portugal, em França e mesmo aqui no Brasil, em certas universidades, não seria necessário apresentá-la, porque é uma pessoa conhecida, enfim, em todos os lados, na Europa, não só em Portugal e na França, mas na Espanha, África. Em África, exatamente, e, portanto, não necessitaria de apresentação. Mas neste contexto nós queremos dizer 2 ou 3 palavras sobre ela. Primeiro, queríamos agradecer o facto de ela ter coordenado este grupo de portugueses e não só, porque também temos a Sarita, que é moçambicana, que aqui veio a João Pessoa. E por ela nos ter estimulado e, enfim, empurrado para fazer os trabalhos que viemos apresentar. E, por outro lado, queremos apresentá-la como uma pessoa que tem feito muitíssimo em relação ao português, à língua portuguesa nas suas diferentes variedades, digamos assim, portanto, e que tem também tido um papel muito importante no confronto do português com as outras línguas roménicas, porque a professora Maria Helena, que é professora catedrática na Universidade de Paris 8, em França, é também a chefe, digamos assim, de uma equipa de pesquisa de um laboratório que trata do confronto das diferentes línguas roménicas e, portanto, não tem importância só para o português, tem à volta dela sempre gente do espanhol, do castelhano, do italiano, do francês, do romeno e, portanto, tem também aí um papel muito importante. E tem organizado, desde há vários anos, uns colóquios na Universidade de Paris 8, que dão depois origem a uns livros da coleção Travaux et Documents, que tem percorrido dentro da romanística diversíssimas áreas e tem hoje uma importância fundamental para os estudos de romanística. E eu vou passar, no improviso, vou passar a palavra ao meu amigo No improviso, José Manuel. então vou dizer que tem muitos trabalhos publicados, nomeadamente a sua tese de doutoramento, cujo título é Helena Completo, o título da tese, que está publicado, que é o trabalho fundamental para o nosso tema que aqui nos reúne. Modalisation linguistique en situation d'interlocution, proxémique verbal e modalité em português. Modalização discursiva em situação de interlocução, proxémica verbal e modalidades em português. Na esteira do professor Lindley Sintra, a professora Helena Carreira é a pessoa que mais tem trabalhado dentro da língua portuguesa os pronomes, portanto a questão bastante complexa das formas de tratamento na língua portuguesa e, como sabem, com toda a complexidade, quer do português europeu, quer do português do Brasil, onde temos formas diferentes. A professora Maria Helena Carreira tem também trabalhado ao longo dos seus anos, como está em França, também sobre casos, portanto, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista do ensino, sobre questões, portanto, de interferência sobre bilinguismo e a sua vertente, a professora Maria Helena Carreira é verdadeiramente é a professora no sentido, no acompanhamento das pessoas, no acompanhamento das teses. Toda a gente sabe que quando se entra para o círculo da professora Maria Helena é para ser amigo, mesmo aluno, ainda com a proximidade e a distância necessária que implica essa relação, mas cria sempre uma forte relação de amizade, porque a professora Maria Helena é uma humanista na verdadeira acessão da palavra.
e ela não exclui também dos seus trabalhos científicos a vertente pedagógica e didática, tendo construído com a colega Marivonne Boudoir um magnífico livro dentro de uma coleção que é o Le Portugais de A a Z, que, como existe noutras coleções, que é, portanto, o estudo da língua portuguesa por entradas, com a vertente do português europeu e do português do Brasil, com todas as diferenças, e é um livro fundamental para quem estuda português em qualquer parte do mundo. Penso que é muito pouco o que estamos a dizer da professora Maria Helena Carreira, apesar de tudo. Mas vão ver, vão segui-la, vão ouvi-la, vão apreciá-la, e nós agradecemos-lhe muito nos ter trazido até aqui, estar aqui connosco, e de certeza que ela vai partilhar convosco o seu imenso saber. Muito obrigada. Palavras de amigos. Obrigada. Vocês estavam apresentando? Quem não era a Isabelle? Ela não está cá. Ela não está cá? Está. Não, mas está a funcionar. Desculpe ter chegado atrasado, mas é porque eu estava em outra conferência ali, bem na frente, e para a gente é difícil sair assim bem na frente, é meio chato, né? Eles estavam falando sobre direito e cultura, muito boa também. Mas eu quero dizer que é uma honra muito grande ter a professora Maria Helena aqui. Ela é uma pessoa fundamental na nossa vida, né? De pós-doutoranda lá na França, foi fundamental e continua sendo. E foi uma pessoa que trouxe meio mundo de gente para cá. Então, ela, não só a professora da África veio através dela, quer dizer, é uma pessoa que tem uma capacidade imensa para os relacionamentos humanos, para manter esses relacionamentos. Então, é um orgulho muito grande, professora, tê-la aqui. Então, eu não quero conversar demais, não, para não tomar o seu tempo, que eu sei que a senhora vai dizer muita coisa boa. Fátima, muito obrigada, professora Fátima Batista, pelo acolhimento, pelo convite, pela apresentação, e estou muito... Está bem assim? Está bem. Estou muito feliz por estar aqui e agradeço muito o convite e a possibilidade que me possibilitou e que nos possibilitou para estarmos em conjunto. Não está a funcionar? Tá? Tá bom? Tá? A Ana disse que este funcionava melhor, não sei. Então eu desloco. É mais fácil. Aqui é muito fácil. Desculpem. Pronto, está tudo. Acho que agora está tudo em ordem. Com as distâncias e as proximidades. Então, vamos ver. Está a funcionar agora? Está? Estão-me a ouvir bem? Pronto. Então, muito obrigada. Continua do mesmo jeito? Está bem? Está bem? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir agora? Está tudo bem? Será que não é melhor esse? Não é por causa das folhas. Estão-me a ouvir? É. Ora, pronto. Então, agora... Bom, então... Muito bom dia a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço muito à professora Fátima Batista o convite para participar neste congresso, que está a funcionar tão bem, que é tão rico, e também a possibilidade que nos deu, enfim, a todo o nosso grupo vindo de Paris, de Portugal e de Maputo, de Moçambique, com a vinda da professora Sarita Monjano, portanto, um grupo de pessoas que se associou à volta deste projeto de reflexão que nós congregámos à volta de proxémica e semiótica das culturas, numa perspectiva linguística, numa perspectiva cultural, portanto, 2 mesas redondas. Houve também vários mini-cursos assegurados por colegas desta nossa equipa e enfim, esta conferência que eu vou proferir, esperando
que vos traga alguma coisa de, enfim, de positivo para os vossos trabalhos. Eu trabalhei, como há bocadinho o meu colega e amigo professor José Manuel da Costa Esteves indicou, sobre o meu projeto que conduziu a uma tese de doutoramento de Estado e depois que foi publicada em livro, como foi referido, eu concentrei-me sobre o estudo da proxémica verbal. E essa ideia de proxémica verbal, ela veio-me a partir da dificuldade que eu sentia que os meus alunos de português em Paris tinham para adquirir a utilização correta das formas de tratamento do português. Na verdade, tudo partiu da dificuldade em adquirir uma competência na utilização das formas de tratamento em português. Eu explicava, desculpem, ia melhorando evidentemente as minhas explicações ao longo dos tempos, com a experiência, etc. Mas o certo é que, digamos que teoricamente compreendiam, de um ponto de vista gramatical, adquiriam esse conhecimento, mas depois, no momento de utilizarem as formas de tratamento, eu verificava uma grande dificuldade da maior parte dos meus alunos, que eram, na maioria, de língua materna francesa, mas não só, porque em Paris, como sabem, enfim, Paris é uma cidade cosmopolita e, por conseguinte, há sempre pessoas de outras línguas maternas que, evidentemente, têm o francês como língua comum. Mas, de qualquer modo, era uma dificuldade que eu notava relativamente a todos os alunos, qualquer que fosse a língua materna desses alunos. Bom, então eu comecei a pensar por que razão é que as regras gramaticais, a explicação com exemplos, como nós fazemos nas aulas, exemplos concretos de situações, de comunicação, etc., por que razão é que, apesar de todos os esforços desenvolvidos, tanto da minha parte como da parte dos aprendentes, digamos, por que razão é que isto não se conseguia um resultado satisfatório? Evidentemente que eu estou a falar já num nível avançado de aprendizagem. Não se trata de coisas elementares em que se reduz ao máximo o sistema, enfim, das possibilidades que são oferecidas pela língua portuguesa. Bom, como sabem, o sistema das formas de tratamento, eu não vos vou falar das formas de tratamento, mas é só para introduzir como é que eu entrei na proxémica. E como sabem, as formas de tratamento, a maneira como nós nos dirigimos aos outros, essas formas são muito mais complexas na utilização do português de Portugal do que no português do Brasil, e há portanto, um leque de formas e de possibilidades de utilização efetiva, quer dizer, não se trata de coisas que encontramos em gramáticas e que ninguém diz. Não, é, desculpem, uma utilização de um leque muito variado e muito matizado de formas de tratamento no português de Portugal. No Brasil, esse matiz é menos rico do que no português de Portugal. E não é coincidente, ainda que haja formas, como é o exemplo de você, em que há uma identidade morfológica, temos você, é o pronome você, mas a utilização de você no Brasil e a utilização de você em Portugal, enfim, os valores são realmente muito diferentes. Bom, portanto, é um sistema que é diferente, embora haja formas que são as mesmas do ponto de vista morfológico. Portanto, temos, por um lado, a questão
da forma dos pronomes, ou da forma dos nomes, portanto, as formas nominais, as formas verbais, as formas pronominais, ou simplesmente a utilização do verbo como marca através da sua morfologia verbal, como marca de forma de tratamento. Tu fazes, como sabem, em Portugal a utilização do tu é absolutamente banal, corrente, e depois com o verbo conjugado, evidentemente, em Portugal, evidentemente, na segunda pessoa do singular, não é necessário termos o tu, podemos ter simplesmente a marca morfológica da segunda pessoa, fazes, e não é necessário, por conseguinte, termos a presença de uma forma pronominal de tratamento. Bem, portanto, então temos, digamos, a morfologia ou a morfossintaxe, tendo em conta, evidentemente, a combinatória, a maneira como se combinam os elementos, etc. Bom, e isso aí, bom, está muito bem, aprende-se de uma maneira metalinguística, mas depois a passagem para a aquisição dos valores, que eu chamei semântico-pragmáticos, porque quer dizer, é o conhecimento dos valores, mas não são valores do sistema linguístico, mas há problema na audição, não? Está bem? Portanto, são valores no sistema linguístico, mas são valores não só no sistema linguístico, mas na utilização desses valores. Por conseguinte, eu pensei que seria interessante tentar, enfim, delimitar os valores semântico-pragmáticos. Quer dizer que é como um núcleo que tem em si enfim, potencialidades, como nós sabemos desde a linguística de Saussure, não é? Portanto, potencialidades de expressão. Mas essas potencialidades deveriam, ao mesmo tempo, no estudo que eu procurei, que eu tinha em mente e que procurei desenvolver, delimitar também esses contextos pragmáticos. Bom, e então, este foi o meu ponto de partida para o estudo daquilo que depois eu escolhi também designar proxémica verbal para o meu estudo. Porque o que acontecia é que, quando os meus alunos utilizavam formas de tratamento do português em discurso, quando se exprimiam em português utilizando formas de tratamento, porque é uma coisa absolutamente inevitável, é um universal da linguagem. Em todas as línguas as pessoas dirigem-se umas às outras, não é? E falam umas das outras. Portanto, as formas de tratamento, o tratamento é um universal linguístico. Bom, então, o que eu notava é que utilizavam formas que podiam estar, vamos supor que havia uma correção gramatical, morfossintática, mas não utilizavam a variedade que o português de Portugal oferece para exprimirem justamente matizes na regulação interlocutiva. Quer dizer, quando nós falamos uns com os outros, ou quando nós falamos uns com os outros sobre alguém que está presente ou ausente, mas de quem falamos, nós modulamos a maneira como nos dirigimos à outra pessoa, como falamos de nós próprios, como falamos de alguém que não está no espaço do discurso, mas que será um ele ou um ela, mas que está presente ou que pode estar ausente. E tudo isso constitui uma rede de relações muito importantes e de uma grande densidade. Eu lembro-me de ter uma colega no seminário do professor Bernard Potier, na Sorbonne, que é japonesa,
E então ela dizia-me que não era possível em japonês dirigirmos-nos, um falante do japonês dirigir-se a alguém sem ter um conhecimento da situação, do contexto de comunicação. Que esses dados contextuais são fundamentais, são integrantes, quer dizer, não é possível não ter em conta para uma comunicação interlocutiva. Bom, portanto, digamos que este exemplo do japonês e dos estudos que foram feitos sobre o japonês também nos ajudam a compreender melhor esta complexidade. E eu penso que é muito importante nós estabelecermos comparações com outras variedades do português, com outras línguas, para termos uma ideia mais alargada, mais ampla, compreendem, dessa complexidade. Porque, por vezes, há uma complexidade que está latente, que não está expressa numa língua, mas, no fundo, ela está presente também. É o caso, portanto, a importância do conhecimento. Eu não conheço japonês, nunca estudei japonês, não conheço japonês, mas li estudos sobre o japonês nesta perspectiva, justamente da designação do outro, portanto, no fundo, esta ligação às formas de tratamento, a maneira como nos dirigimos ao outro, etc. E esta informação que eu recolhi relativamente ao japonês foi importante para eu compreender também o que está latente, de qualquer modo, em relação a todas as línguas do mundo, à utilização de todas as línguas do mundo. Simplesmente o japonês leva a um ponto alto uma dificuldade pode não ser uma dificuldade, mas uma característica inerente a essa utilização e que não está explícita, de uma maneira, ou está mais ou menos explícita, noutras línguas. Bom, portanto, a partir daqui, eu comecei a pensar que, no fundo, era uma perca não se utilizar, não se ter a capacidade de utilizar essa riqueza, esses matizes, esses valores semântico-pragmáticos em discurso, em situação de interlocução, mas em discurso escrito, portanto, no fundo, numa atualização da língua, ao nível, enfim, discursivo no sentido linguístico lato. E então eu pensei que seria importante ver de que maneira, utilizando essas diferentes formas, nós temos formas de tratamento, nós temos uma gradação da distância interlocutiva que se vai estabelecer. E nós sabemos como é importante a maneira como nós nos dirigimos uns aos outros e como toda a sequência discursiva e a interação linguística, enfim, a argumentação, etc., como as relações sociais, como todos esses aspectos estão, às vezes, quer dizer, funcionam ou não funcionam porque, à partida, houve uma inadequação nesse estabelecimento da relação. Bom, portanto, eu comecei então a caminhar neste sentido da distância, da proximidade, da maneira como se expressa essa distância, essa proximidade, mas evidentemente que não são só as formas de tratamento. E, por conseguinte, a partir daí, há palavrinhas que estão muito próximas no discurso. Olha, dá cá, olha, estás a ver, olha, aí, e aí, tu sabes, aqui no Brasil utilizam muito, não é? Estas pequenas formas de interlocução
enfim, marcadores discursivos, interlocutivos, depende, há várias designações possíveis, mas enfim, estas pequenas palavras que parece que não têm importância nenhuma e que são muito importantes justamente na construção linguística de uma relação interlocutiva. Olha lá, diz-me lá uma coisa, olha lá, diz-me lá uma coisa. Isto cria imediatamente uma relação de proximidade. Claro que esta relação de proximidade, se eu falar com amigos, se eu estiver numa situação informal, isto está perfeitamente adequado, estabelece essa relação próxima. Agora, se eu me dirigir a uma pessoa que eu não conheço e se eu lhe disser, ouça cá, diga-me lá, quer dizer, isso é completamente inadequado, não é? Quer dizer que em vez de contribuir ou de exprimir uma relação de aproximação, isso imediatamente afasta a outra pessoa, porque trata-se de uma falta de respeito, finalmente, para com a pessoa a quem eu me dirijo. Ora bem, então eu comecei a ver que, na verdade, estas formas de tratamento das quais eu parti, que estavam muito ligadas às tais pequenas palavras, àqueles marcadores de discurso que as pessoas, enfim, pensam que não têm grande importância, que nas gramáticas tradicionais aparecem, enfim, em listas sem importância e que, no fundo, são de uma complexidade muito, muito grande e de uma grande importância na comunicação e na intercomunicação, etc., na interação. E então, mas eu comecei a ver também, este exemplo que eu agora vos dei, se eu falo com uma pessoa amiga, próxima, se olha lá, diz-me lá e tal, portanto, isto cria uma relação de proximidade, de confidência, etc. Mas se eu disser para uma pessoa, eu agora dirijo-me ao senhor e a quem eu me devo dirigir de uma maneira respeitosa e eu digo, ouça lá, diga-me lá, mas o que é isto? Mas que maneira é esta de se dirigir a mim? Imediatamente há um efeito de afastamento, ainda que a outra pessoa, o meu interlocutor, não exprima esse choque, mas há um choque emotivo. A pessoa já está com o pé atrás. Mas o que é isto? Bom, então, este pequeno exemplo mostra-nos que estas formas, na sua utilização, na sua utilização em discurso, estão intimamente ligadas à questão da cortesia linguística ou da polidez linguística, enfim, depende, há várias designações. Da cortesia linguística parece que é o termo também mais utilizado aqui no Brasil. E então eu pensei que era necessário estabelecer uma ligação justamente com o estudo também das marcas linguísticas e da construção discursiva da cortesia linguística e da descortesia linguística. Neste caso, se eu me dirigisse a este senhor da maneira como referi, olhe lá, diga-me lá, não é, etc., aqui trata-se de uma descortesia. Mas, claro que a entoação também tem muita importância, mas mesmo com uma entoação de aproximação, se eu disser, olhe lá, diga-me lá, quer dizer, há uma proximidade que não tem lugar de existir neste contexto e nesta relação. Bom, exatamente a mesma sequência discursiva, enfim, não será a sequência discursiva no sentido linguístico, mas não no sentido mais estritamente linguístico, uma sequência morfossintática em discurso, mas a partir do momento em que é discurso há contexto, portanto, bom, e o contexto está integrado, não é, para a análise do discurso, mas se eu me dirigir a um amigo e dizer, olha lá, diz-me lá e tal, isto passa perfeitamente, cria-se tal ambiente de aproximação, de conivência, etc. Bom, então, aqui estamos nós já temos as formas de tratamento, já temos essas palavrinhas, esses marcadores discursivos que são de uma importância fundamental e que são de uma complexidade imensa, que nas gramáticas aparecem nas tais listazinhas que não têm importância nenhuma, e umas interjeições, umas coisas assim, nem se sabe muito bem muitas vezes como classificar morfologicamente e tal. Bom,
E depois este efeito de cortesia ou de descortesia. Mas este efeito de cortesia ou descortesia ele é expresso através da língua, através do discurso. Mas depois, entretanto, eu comecei a ver, mas tudo isto está bem, mas aqui há também a questão fundamental das modalidades linguísticas, quer dizer, da expressão da subjetividade enunciativa. Da subjetividade enunciativa, da intersubjetividade, como, enfim, muitos linguistas preferem dizer na linha de Émile Benveniste, e portanto, temos um mundo que se torna, à partida, era uma coisinha que não tinha importância nenhuma, aparentemente, umas formas de tratamento, etc. Aquilo, mais umas palavrinhas que aparecem nas gramáticas assim, abandonadas. E, depois a questão da cortesia linguística, a expressão do sujeito, da intersubjetividade, etc. Quer dizer que isto se tornou um mundo muito complexo. E, portanto, eu trabalhei durante anos sobre esta questão. Depois, a linguística, evidentemente, a minha formação é em letras, em filologia românica e a especialização em linguística. Mas eu tinha lido há muitos anos Edward Hall, um antropólogo americano, e tinha gostado muito dessa leitura, ainda quando estava na Faculdade de Letras de Lisboa. E então voltei a pegar no Edward Hall. Eu tinha uma vaga ideia, tinham-me ficado assim umas noções. E peguei de novo no Edward Hall e então vi a noção de proxémica que ele estudou, do ponto de vista antropológico. E aí eu comecei a pensar como articular a noção de proxémica, portanto, de gradação da distância, a maneira, enfim, vou dizer de uma maneira mais precisa, mas, portanto, em antropologia, e articular com a linguística, que era isso que eu, evidentemente, sei fazer, procuro, tenho mais bases para poder fazer alguma coisa. E então foi justamente esse ponto de vista antropológico que me permitiu dar corpo, no fundo, que me permitiu formar uma arquitetura para o meu estudo linguístico e discursivo, depois também com corpos, enfim, discursivo, etc. E pronto, e aqui temos a proxémica, mas, uma vez que o que eu estudo é a língua, é aquilo que é dito através da língua, então a designação era proxémica verbal, porque há outras expressões da proxémica. E pronto, e é isso. Então, eu procurei aqui refletir um pouco, para vos trazer hoje, na perspectiva da semiótica das culturas, eu refleti sobre o que tinha feito e enfim, pensei de uma maneira mais alargada, mais ampla, mais interdisciplinar, enfim, para propor uma proposta, uma abertura para uma abordagem mais interdisciplinar do que aquilo que eu própria fiz, não é, nos meus estudos, que eu tenho feito nos meus estudos. Bom, portanto, isto é um apelo a todos, com formações diversas, uma abertura interdisciplinar, pluridisciplinar, enfim, nós aqui nesta nossa mesa redonda vimos o resultado justamente desta riqueza que nos traz o encontro de disciplinas. Então, é isso que eu vos vou procurar transmitir de uma maneira que eu, enfim, procurei ser clara, vamos ver se é. E aqui
temos simplesmente o plano e depois, no fim, eu peço à Isabel o favor de me pôr, é uma pequena bibliografia, mas só aquilo que eu cito aqui. O cafezinho brasileiro é muito bom. Nós, em Portugal, temos o café do Brasil também. Mandam-nos o melhor café que cá têm. Então, portanto, o plano é este, uma pequena introdução, proxémica, do ponto de vista antropológico, que para mim foi mais importante, enfim, foi mais importante para eu dar forma ao conjunto, para a arquitetura. Ponto de vista semiótico, estamos num congresso de semiótica. Ponto de vista semântico-conceptual, e este ponto de vista semântico-conceptual é um ponto de vista que se articula, que está na base de um ponto de vista linguístico, quer dizer, é um ponto de vista semântico, e em semântica linguística, aquela que, enfim, que eu adoto, a importância conceptual é muito grande, quer dizer, não é eu não adoto, não quer dizer que não tenha muito valor o que os colegas fazem noutras áreas da semântica, mas não é essa a minha perspectiva, porque podemos ter uma semântica lógica, e então é um outro tipo de trabalho, não é? Enfim, no caso que eu vos vou expor, trata-se de uma semântica que se baseia num ponto de vista semântico-conceptual. Então, a semiótica das culturas, apresentada por François Rastier como sendo a única perspectiva global, estou a citar François Rastier em tradução da professora Fátima Batista, porque, como sabem, a professora Fátima Batista traduziu e foi publicado aqui um livrinho verde, justamente com um estudo do professor François Rastier. Portanto, eu estou aqui a citar François Rastier através da tradução da professora Fátima Batista. A semiótica das culturas, apresentada por François Rastier como sendo, início de citação, a única perspectiva global que se pode opor ao computacionalismo que hipotecou a problemática e os resultados das investigações cognitivas, fim de citação, ponto de vista que partilhamos, é por nós entendida como o estudo das configurações múltiplas de signos de diversas naturezas, verbal e não verbal, no seio de configurações culturais, também elas múltiplas e complexas. Situamo-nos, pois, do ponto de vista teórico, fundamentalmente na linha da teoria semântica de Bernard Potier e da teoria antropológica de Edward Hall. Recorremos, como é inevitável, à teoria semiótica da escola de Greimas e também a ótica intercultural, ver nomeadamente Martine Abdallah Pretsey, que foi professora na nossa Universidade de Paris 8, dá um importante contributo, portanto também a ótica intercultural, dá um importante contributo para elucidar relações complexas e dinâmicas de entidades que se constroem em interação, centrada na busca do sentido. A reflexão que desenvolveremos visará propor uma via de acesso à complexidade semiótica da expressão enunciativa e interlocutiva, da gradação, da aproximação e do afastamento no caso de contextos culturais. Começaremos por delimitar o conceito de proxémica do ponto de vista antropológico, para em seguida passarmos à perspectiva semiótica e à da semiotização verbal, pondo em destaque a componente semântica em situação de interlocução. A nossa proposta de um modelo semântico terá em conta, ou procurará ter em conta, o contexto cultural. Então, proxémica, ponto de vista antropológico.
Devemos a Edward Hall, antropólogo americano, a criação nos anos 60 da disciplina 60. Isto é um problema com o português de Portugal e o português do Brasil, não é? Para os amigos brasileiros, às vezes o nosso 60 fica assim mal se ouve. Desculpem, mas bom, espero que não está a ser complicado compreenderem, seguirem o que eu digo ou não. Não estou a falar depressa demais, não, porque nós enfim, na norma portuguesa e na maneira de falar em Portugal, muitas vezes falamos depressa demais, comemos sílabas, enfim, uma desgraça. Então, devemos a Edward Hall, antropólogo americano, a criação nos anos 60 da disciplina por ele designada proxémica. Tal disciplina surgiu num contexto de reflexão intercultural e de comparação de culturas na sequência da kinésica, criada por Ray Kurzweil nos anos 1950 e demarcando-se dela. Para mim foi muito importante compreender a maneira como as disciplinas próximas se demarcavam umas das outras, ou se demarcaram nestes anos 50, 60, umas das outras, porque procurando limitar o seu próprio terreno, há um confronto sempre para delimitar um terreno, neste caso disciplinar. É necessário ter em conta aquilo que já existe, não é? E, portanto, aqui assim, este confronto eu achei muito interessante. Portanto, aqui este primeiro confronto com uma disciplina já existente, também em antropologia, a kinésica. Mas agora a proxémica demarca-se da kinésica. Com efeito, enquanto a kinésica se centra na observação e descrição dos gestos e dos movimentos corporais realizados em determinados contextos, a proxémica tem como objetivo estudar a arquitetura do modo de utilização do espaço pelos seres humanos segundo as culturas. Portanto, estudar a arquitetura do modo de utilização do espaço pelos seres humanos segundo as culturas. Portanto, estudar a arquitetura. Estão a ver o conjunto. Foram os estudos de Heidegger em zoologia sobre as espécies animais que privilegiam o contacto e as que não o privilegiam, espécies de contacto versus espécies sem contacto, que inspiraram Edward Hall. Estão a ver agora aqui uma disciplina da zoologia que foi ajudar Edward Hall a refletir para criar a sua própria disciplina. Portanto, estas espécies animais de contacto versus não contacto que inspiraram também a reflexão para a criação da proxémica. Também as descrições de Heidegger, então, em zoologia, sobre a distância pessoal, social, crítica, mas isto relativamente aos animais, em zoologia, foram fundamentais para a reflexão de Edward Hall. Sublinhe-se este exemplo vivificante de interdisciplinaridade. Estão a ver? Portanto, a antropologia aproveitou conceitos da kinésica e os movimentos e da zoologia. A questão fundamental colocada por Edward Hall pode sintetizar-se do seguinte modo: como são estabelecidas as distâncias pelos seres humanos? A escolha do termo proxémica para a nova disciplina elucida o modo de diferenciação explicitado pelo antropólogo relativamente a outras disciplinas afins já existentes. Portanto, de novo, ele vai demarcar-se daquilo que já existe. A topologia humana, de caráter geral, a kaologia, centrada no estudo do espaço vazio, a korologia,
relativa ao estudo da organização do vazio e do não vazio. Edward Hall apresenta assim a nova disciplina. Eu traduzo. A proxémica não se preocupa à partida com a observação do registro dos detalhes gestuais e dos movimentos corporais. Ela, portanto, a proxémica, trata da arquitetura. Trata da arquitetura, do preenchimento dessa arquitetura e da utilização do espaço. A proxémica procura determinar como nós estabelecemos as distâncias. Nós quer dizer os seres humanos, como os seres humanos estabelecem distâncias e as distâncias segundo as culturas. Temos assim a noção de proximidade-distância subjacente à reflexão da proxémica antropológica, na qual a comparação entre as diferentes culturas é constitutiva da disciplina. Portanto, isto é muito importante para o local onde nos encontramos. Isto é um congresso sobre semiótica e cultura. Estão a ver, portanto, aqui assim, à partida, esta disciplina foi constituída de um ponto de vista de comparação de culturas. Agora, um breve apontamento do ponto de vista semiótico. O caráter comparativo da proxémica enquanto disciplina antropológica implica uma comparação de significados e valores da componente semiótica, tendo em conta o contexto cultural dessa mediação, os signos. Que signos é que manifestam essa construção, esse preenchimento dessa arquitetura? Assim, a maneira como os humanos estabelecem distâncias entre si, a arquitetura da utilização do espaço, físico, pessoal, social, etc., manifestam-se quer através da expressão não verbal, com os seus múltiplos suportes materiais. A expressão não verbal tem múltiplos suportes materiais, quer através da expressão verbal e paraverbal, também ela complexa. A ótica da comparação das culturas pela observação das diferentes mediações semióticas e seus valores, portanto, diferentes sistemas de signos, linguísticos, mas também não linguísticos, e são muito variados, permite não só captar especificidades, mas também zonas de interpenetração e aspectos universais. Portanto, estamos aqui do universal ao altamente partilhado, ao menos partilhado, a caminho do individual. Não sei se há verdadeiramente individual neste campo. Com efeito, a proxémica ocupa-se de algo universal, comum a todas as culturas. Os humanos estabelecem distâncias entre si, mas procura estudar como. Portanto, a proxémica ocupa-se de algo universal, que é comum a todas as culturas, porque em todas as culturas os humanos estabelecem distâncias entre si. Mas como estabelecem essas distâncias? E de que maneira exprimem esse estabelecimento de distâncias, essa tal arquitetura que vai ser preenchida por maneiras de exprimir? Portanto, a proxémica vai procurar estudar como. Para isso, é indispensável ter em conta os filtros culturais que são necessariamente relativos e diferenciais. Contudo, esta abordagem intercultural e de comparação de culturas, porque não é exatamente a mesma coisa, não é, eu depois digo, enfim, vou desenvolver um pouco, portanto, de confronto, e o intercultural é uma perspectiva diferente. Portanto, esta abordagem centrada nas diferenças culturais beneficiará em ser completada pela dinâmica das mudanças interculturais, centrada na maneira como o indivíduo utiliza traços culturais. Quer dizer, uma coisa é comparar culturas diferentes e a outra coisa é a abordagem intercultural,
que é centrada no indivíduo, centrada na maneira como o indivíduo utiliza os traços culturais da sua cultura ou das suas culturas. Porque a cultura também não é um bloco estável e fechado. Portanto, há toda esta maleabilidade, ductilidade, interpenetração, etc. É por isso que eu nunca utilizo a palavra identidade, enfim, em estudos, porque justamente vai no sentido de há o risco de uma fixação de um bloco monolítico que está posto, que está colocado e que está feito. E na verdade não me parece que seja assim. Então, eu agora vou citar Martin Abdallah Pretsey, que fez estudos muito interessantes e de uma grande profundidade sobre as questões interculturais, que, como vos disse, foi professora na Universidade de Paris 8, e então eu vou traduzir esta citação. Uma abordagem elaborada a partir das diferenças culturais, a abordagem etnográfica, a partir de categorias, a competência intercultural privilegia a dinâmica das mudanças, das mestiçagens e das estratégias utilizadas por uns e por outros para agir, afirmar-se e, portanto, comunicar. A competência intercultural atarda-se, em suma, não sobre a cultura como determinante do comportamento linguageiro ou de linguagem, mas sobre a maneira como o indivíduo utiliza a cultura, ou mais precisamente, traços culturais para dizer e dizer-se a si próprio, em função de uma série de finalidades simbólicas ou não. Fim de citação. Assim, podemos perspectivar a ótica semiótica, qualquer que seja o sistema de signos e sua materialidade significante, em diferentes níveis. Do cultural, com os seus filtros diferenciadores do universal, portanto, o cultural com os seus filtros diferenciadores do universal, ao intercultural, centrado na dinâmica individual de mestiçagem e mudança. O estudo semiótico da proxémica situar-se-ia, então, nos diferentes sistemas de signos, verbais e ou não verbais, bem como na sua interpenetração, isto é, no estudo intersemiótico, palavra, gesto, música, pintura, etc. Do modo de os humanos estabelecerem distâncias entre si, do universal, filtrado pelo cultural, ao cultural, centrado no individual. Agora, proxémica, ponto de vista semântico-conceptual. Vamos avançando. A teoria semântica do linguista Bernard Potier propõe um duplo percurso globalizante e complementar que nos conduz do mundo referencial à conceptualização, à semiotização e ao discurso, e vice-versa. Percurso enunciador, conceptualização, semiotização, enunciação, percurso do interpretante, identificação, compreensão e reações eventuais. Estas grandes etapas dos percursos do enunciador e do interpretante podem ser transpostas para qualquer sistema de signos, verbais ou não verbais. Bernard Potier designa semiologias paralelas às semiologias não verbais, por exemplo, gestos, ilustrações, música, que acompanham as semiologias verbais. Por exemplo, uma música de um filme, que acompanha a realização verbal, por exemplo. Ora, numa ótica de semiótica das culturas, podemos transpor a reflexão do linguista para qualquer sistema de signos que seja privilegiado. Quer dizer, quando Bernard Potier fala de semiologias paralelas, ele é linguista, põe no centro da sua reflexão os signos linguísticos, e as outras são semiologias paralelas. Vamos supor num filme,
em que o importante numa sequência é a palavra e há uma música que significa ao mesmo tempo, que põe em destaque determinados movimentos linguísticos, etc. Portanto, aqui assim, neste caso, temos os signos linguísticos, a semiologia verbal como centro e as semiologias paralelas. Mas nós, numa perspectiva de semiótica mais alargada, podemos transpor esta reflexão para todos, para qualquer sistema de signos linguístico ou não linguístico. E numa determinada ótica, um determinado sistema de signos pode constituir o sistema principal, encarado como o principal, e depois as outras semiologias paralelas. Compreendem? Portanto, esta ideia de transposição numa perspectiva semiótica. Poderemos, então, dar uma atenção especial a signos não verbais e abordar o seu estudo semiótico ou intersemiótico. Por exemplo, música e imagem em simultâneo, sem palavra. Os signos verbais poderão estar associados como semiologia paralela, ou poderão não estar. O que convém aqui sublinhar é que a reflexão linguística de Bernard Pottier integra signos não verbais quando associados aos signos verbais, e que o ponto de vista semântico-conceptual permite a transposição para mediações semióticas de natureza variada. Um outro aspecto da teoria semântica de Bernard Pottier que convém aqui destacar é a visão contínua e não dicotómica. Não é sim, não. Isso está fora de questão. Não é uma visão dicotómica, é uma visão contínua dos fenómenos. Assim, eixos semânticos contínuos com zonas polares e zonas de transição permitem situar fenómenos linguísticos de diferentes classes gramaticais. O quadrado semiótico proposto por Greimas, na linha das oposições binárias de Aristóteles, afirmação, negação, universal, particular, que se combinam segundo relações de contrariedade e de contradição, encontra uma solução ternária e sinusoidal na teorização de Bernard Pottier. Não é assim, oposição, relações contraditórias ou contrárias, afirmação, negação, universal, particular, portanto, mas portanto, a representação sinusoidal. Pottier, portanto, encontra uma representação ternária sinusoidal na teorização de Bernard Pottier, de modo a dar conta da complexidade dos fenómenos linguísticos modulados por soluções de parasinonímia. Dizer a mesma coisa de diferentes maneiras. E essas diferentes maneiras não dizem exatamente a mesma coisa. Daí que não há, na verdade, sinónimos, não é? Porque nada é igual, nada é exatamente igual àquilo que é parasinonímico. Há alguma diferença. E Bernard Pottier escreve a propósito da negação. E agora cito esta passagem de Bernard Pottier e traduzo. Felizes os lógicos, enfim, os especialistas da lógica, felizes os lógicos que decidem escrever P, portanto, para uma representação P, não P, P, não P, sem pestanejar. Em língua natural, há várias soluções parasinonímicas, por conseguinte, ligeiramente diferentes. Exemplo. Há coisas que são não admissíveis. Há coisas que são inadmissíveis. Há coisas que não são admissíveis. Portanto, isto, numa representação lógica, será P e depois, por oposição a não, um sinal lógico, não P. P não P. Mas, por conseguinte, esta representação binária não dá conta, não pode dar conta da riqueza desta variedade de expressão que nós temos nas línguas naturais. Não é a mesma coisa, é a mesma coisa no sentido de que é uma negação.
Mas há uma diferença do ponto de vista daquilo que nós estamos a exprimir e a maneira como exprimimos é significativa. Um pouco mais adiante, Bernard Potier escreve, e cito de novo, apreciaremos ao mesmo tempo o interesse de certos modelos e o perigo de querer fazer entrar à força nesses modelos, factos linguísticos. Quer dizer que temos de ter, evidentemente, que os modelos que são construídos numa determinada área do conhecimento são importantes, mas nós temos de ter em conta a especificidade, a riqueza dos signos com os quais trabalhamos, e não devemos partir de modelos existentes para enfiar à força. Se eles convêm, muito bem, mas se não convêm, então vamos tentar encontrar outras soluções. Não vamos encaixar à força aquilo que não deve ser encaixado ali. Portanto, é esta a ideia. Com o intuito de dar conta da complexidade, portanto, é sempre esta noção da complexidade das línguas naturais, partindo de uma reflexão sobre o quadrado lógico, no qual se inspira o quadrado semiótico, Bernard Potier, numa obra de 1992, Sémantique Générale, Semântica Geral, propõe o ciclo que permite seguir as evoluções na sua dinâmica. E então, cito e traduzo, uma disposição cíclica permite seguir melhor as evoluções que caracterizam a experiência do mundo. O ciclo permite seguir tantas etapas quantas quisermos de um processo. Depois podemos fazer uma paragem, como temos aqui um filme em movimento, temos imagens em movimento e podemos parar para estudar de uma maneira mais precisa determinados elementos, mas nós sabemos que aquilo é uma paragem, que na verdade é uma paragem artificial, com uma determinada finalidade metodológica, mas extraímos o movimento o antes e o depois. E então, quer dizer, não podemos ter a ilusão de que estamos a captar a complexidade através de uma paragem, sem termos em conta o que vem antes, o que vem depois e o processo, etc. Portanto, é esta a ideia. A figuração cíclica proposta por Bernard Potier integra um parâmetro fundamental, que é o tempo. O tempo é um antes e o depois. Assim, as noções estado e transformação utilizadas em semiótica greimasiana são substituídas pela noção de espaços do evento, ou espaços de evento, em que a base necessária é o devir, em francês devenir. Eu digo em francês devenir porque foi justamente é o título de um estudo de Bernard Potier que está publicado numa homenagem que houve a Greimas. São dois livros com grossos, com capas verdes, dois livros, enfim, no total aquilo tem mais de 1000 páginas, e então é um conjunto de estudos dedicados a Greimas. E há um estudo de Bernard Potier justamente nessa homenagem a Greimas, e Bernard Potier escreve no seu estudo, e eu vou dar o título do estudo porque é importante. Eu digo em francês e depois traduzo. Un mal-aimé de la sémiotique, le devenir. Um mal-amado da semiótica, o devir. Né? Portanto, é essa ideia de passagem, de transformação. E então, eu agora cito Bernard Potier, justamente em que ele expõe esta ideia de devir. Cada estado, portanto, o estado e a transformação, não é? Cada estado contém o seu imediatamente antes, menos é, e, numa certa medida, o seu imediatamente depois, mais é. O devir seria, então, a base necessária para qualquer programa narrativo. O estado
seria uma redução artificial do semiótico, consciente e provisória. Lá está, como se quisermos estudar uma imagem de um filme, fazemos uma paragem e vamos estudar em pormenor aquela imagem, mas sabemos que isso é provisório. O filme não é aquela imagem parada. 2 estados sucessivos, captáveis, supõem paragens sobre uma imagem que é uma imagem de movimento. Portanto, esta ideia de movimento, de continuidade e de movimento, de dinamismo. Esta reflexão poderá ser transposta para o estudo da proxémica no âmbito da semiótica das culturas, matizando os percursos entre zonas polares e tendo em conta o devir, as transformações subjacentes ao que, num dado momento, por escolha metodológica, o investigador considera como sendo um Estado. Na verdade, o Estado não existe. O Estado é uma abstração metodológica. Podemos, então, conceber, de um ponto de vista de comparação das culturas, um Estado, entre aspas, idêntico. Mas, ao situá-lo num devir, é-nos possível detectar diferenças no processo evolutivo, no antes e no depois do que captamos como Estado. Quer dizer, se captamos algo como fixo, podemos ter, comparando do ponto de vista semiótico, da semiótica das culturas, comparando com expressões noutros sistemas de signos, ou comparando, portanto, o mesmo Estado, digamos, aquela paragem, ou introduzindo uma comparação entre culturas, é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa porque há um antes que é diferente e um depois que é diferente. Ou que pode ser, que possivelmente é diferente. Por conseguinte, esta noção de movimento, de devir, de tempo, vai permitir complexificar, portanto, o estudo. É sempre esta ideia de não pôr as coisas em sítios que as apertam, no fundo, quer dizer, é como na vida, nós não gostamos de estar apertados. Bom, então, proxémica verbal e proxémica das culturas. Então, agora o último ponto, um modelo semântico. A transposição para o espaço verbal do conceito antropológico de proxémica acima exposto conduziu-nos a interrogarmos-nos sobre o modo como se desenha verbalmente a arquitetura do distanciamento, da aproximação e do contacto no espaço interlocutivo. Isto foi o que eu procurei fazer. É uma coisa pequenina. Agora isto é para ser tudo ampliado. A representação abstrata e cíclica do contacto e da distância, segundo Bernard Potier, atravessada pelo eixo do tempo, reúne 3 fases: aproximação, contacto, afastamento. O distanciamento. Transposta esta figura para o espaço interlocutivo, encaramos os espaços do interlocutor A e do interlocutor B, a interrelação e a interação, com todas as projeções possíveis. Enfim, e portanto, não só um locutor, um interlocutor, enfim, 2 interlocutores, A e B, mas depois com a multiplicação possível. Portanto, isto, no fundo, é para ser pensado de uma maneira geométrica no sentido de projeção. Compreendem? Portanto, projeção no espaço, de linhas, etc. Espaços em movimento, portanto, no fundo, espaços com movimentos simétricos de aproximação, de contacto ou de afastamento, ou com movimentos assimétricos, por exemplo, um movimento de aproximação de A e de afastamento de B, etc. Teremos, assim, variantes simétricas, variantes assimétricas, cuja semiotização pode ser de natureza verbal ou não verbal. E depois voltamos àquela ideia de colocarmos no centro um determinado tipo de semiotização. Pode ser a semiotização verbal com as tais semiologias paralelas, mas pode ser uma semiotização musical com tal, e etc. Compreendem? Portanto, a ideia é transpor para o conjunto das possibilidades de expressão. O estudo que realizámos sobre a proxémica verbal pôs em destaque, o estudo que eu vos falei no início, portanto, esse estudo pôs em destaque meios linguísticos do português particularmente aptos a desenhar
a exprimir, a modelizar, modelizar, não é modalizar, é modelizar, portanto, construção de modelos, a modelizar a regulação da distância, proximidade interlocutiva, a modelizar, mas também a modalizar, há os dois aspectos. São eles o tratamento, a cortesia linguística, marcadores de interlocução e modalidades linguísticas, o que eu comecei por vos dizer no início. O estudo da modalização linguística no âmbito da proxémica verbal do português, cujos resultados foram publicados, alerta-nos para o interesse de uma exploração intersemiótica. No fundo é este meu apelo aqui. Uma exploração intersemiótica e intercultural do domínio estudado. É, pois, o que procuraremos esboçar através da proposta de um modelo de cariz semântico que englobe as preocupações da semiótica das culturas e da linguística. Num primeiro momento, é necessário ter em conta os filtros culturais que moldam a conceptualização dos enunciadores e interlocutores, relativamente a um modo de conceber as relações de contacto e seus movimentos de aproximação e de afastamento. Quer dizer que esses filtros culturais, eles agem desde a nossa conceptualização. O nosso modo de conceptualizar é um modo de conceptualizar que nasce no seio de filtros culturais. Tais filtros culturais deverão ser afinados do mais global ao mais particular, do cultural ao sociocultural e ao interindividual. Assim, a antropologia, a sociologia, a psicologia social darão o seu contributo ao estudo da proxémica no âmbito da semiótica das culturas. No percurso enunciativo em situação de interlocução, a semiotização verbal, com as suas escolhas para a expressão dos movimentos de aproximação, contacto e afastamento, segundo os quais concebemos a arquitetura da proxémica verbal, decorre dos filtros culturais da conceptualização e deverá ser estudada em articulação com as múltiplas semiotizações que a acompanham. As semiotizações no seu conjunto, formando um todo pluri- e intersemiótico, que constitui a base do processo interpretativo. Nós, quando interpretamos, não interpretamos só a partir daquilo que, neste momento, não interpretam só o que eu estou a dizer a partir das palavras que eu emito. Vamos supor que têm os olhos fechados e só ouvem as minhas palavras, mas através da minha presença aqui, da maneira como eu olho para vós, da minha posição, enfim, gestual, da entoação. Isto aí são questões paraverbais que nós não podemos falar quando se diz os elementos paraverbais não são linguísticos. Quer dizer, isto não é verdade, porque como é que eu posso falar sem entoação, sem altura de voz? Isto não é possível. Quer dizer, nós não podemos falar sem entoação, sem altura de voz. Nós não podemos escrever sem uma maneira de escrever. Quer dizer, isto faz parte, isto faz parte não podemos separar o paraverbal do verbal. Não é possível. As semiotizações no seu conjunto, formando um todo pluri- e intersemiótico que constitui a base do processo interpretativo, significam ao mesmo tempo, de tal modo que a semiotização verbal da proxémica se encontra em interação com múltiplas semiotizações não verbais. Consideramos os elementos paraverbais, tais como a altura da voz, a entoação, a velocidade do débito, os silêncios, as pausas, os encavalgamentos entre os turnos de palavra, como fazendo parte do âmbito verbal. De tal modo lhes estão associados. Com efeito, não é possível emitir uma mensagem verbal sem altura e outras características da voz, sem atuação, etc. Assim, a proxémica verbal constrói a arquitetura do espaço interlocutivo graças a uma semiotização verbal e paraverbal linguística e culturalmente situada. Do ponto de vista da comparação entre línguas e entre culturas, mas também no seio da mesma língua e da mesma cultura no sentido lato, os subsistemas acima referidos, tratamento, marcadores de interlocução, cortesia linguística, modalidades linguísticas, particularmente vocacionados para a construção linguística e discursiva de movimentos proxémicos, aproximação, contacto, afastamento, como o nosso estudo demonstrou, podem constituir um ponto de referência para estudos comparativos. Com efeito, qualquer que seja a língua natural e qualquer que seja o recorte cultural e sociocultural,
Os seres humanos, os locutores, os enunciadores, designam-se uns aos outros e a si próprios com marcas específicas de regulação harmoniosa ou não harmoniosa das trocas verbais, modalizando os seus discursos segundo alvos enunciativos e contextos de interação. O modelo semântico proposto, evocado, enfim, sentado na construção do sentido, tanto do ponto de vista enunciativo como interpretativo e interativo, será necessariamente interdisciplinar, de modo a captar as interrelações semióticas que enriquecem significativamente o estudo da proxémica verbal. Em conclusão, a reflexão aqui desenvolvida, a partir de um domínio de estudo linguístico, que eu tinha anteriormente explorado, a proxémica verbal, procurou focalizar, o que eu tentei fazer foi focalizar a proxémica não só do ponto de vista da sua disciplina de origem, a antropologia, mas também do ponto de vista da semiótica e da semântica conceptual de orientação linguística. Estas diferentes focalizações conduziram ao delineamento de um modelo de cariz semântico, pluri e intersemiótico, para o estudo da proxémica verbal no âmbito da semiótica das culturas. Fica, pois, o desafio para um projeto de investigação interdisciplinar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Isabel, pois, enfim, são algumas referências. Isabel, veja lá se está tudo ou se Rastier Pois, enfim, portanto, isto era aquilo que eu referi no meu, aqui assim na minha apresentação, só estão aqui estudos que eu citei, que me referi de uma maneira explícita. Então, muito obrigada pela atenção e se tiverem, enfim, perguntas a fazer, sobretudo sugestões a dar, projetos. Catarina. Eu pensei em algumas variantes dessa aplicação dos signos verbais e não verbais. Uma dinâmica, uma arquitetura de direções, em que o gesto contraria a palavra, aproximando os interlocutores, e em que a palavra contraria o gesto, afastando os interlocutores. Isto a pegar nas ideias que a professora desenvolveu a propósito de aproximação e distância. Agora, o que eu gostava era de ouvir uma reação a propósito destas dinâmicas e que me desse algumas pistas de reflexão. Depois podemos conversar mais, enfim. Sim. Muito obrigada, Catarina. Pois, portanto, aqui assim é uma situação complexa. A Catarina trabalha sobre teatro, textos dramatúrgicos, mas também a encenação, o pôr em cena. É da palavra à cena e da cena em palavra, da cena, como é que é, da palavra em cena. Desculpem. E, portanto, há esta possibilidade de a palavra estabelecer, através da palavra, exprime-se um determinado movimento proxémico, vamos supor, de aproximação, mas o gesto é de afastamento. Quer dizer que há, enfim, partindo deste exemplo, dois sistemas semióticos, o sistema semiótico gestual
e o sistema semiótico verbal, que estão em contradição. E essa contradição não pode, quer dizer, ou ela é uma contradição que tem de ser interpretada no contexto, evidentemente, do autor, do texto dramatúrgico propriamente dito, etc. Mas pode exprimir pode conter, pode transmitir uma mensagem altamente filosófica, com uma significação filosófica muito complexa e muito profunda, mas pode também tratar-se de uma brincadeira, de uma brincadeira momentânea, sem ter uma profundidade, sem que isso nos conduza a uma necessidade de um aprofundamento muito grande da interpretação. E entre estes dois, digamos, entre este núcleo profundo de transmissão de uma mensagem, enfim, que tem um sentido complexo e profundo, até a uma coisa ligeira de uma brincadeira, há, evidentemente, pensando sempre na perspectiva da continuidade, há muitas outras possibilidades, não é? Portanto, mais, menos, com zonas polares, com movimentos, com antes, com depois diferentes, com estados que parecem ser os mesmos, mas que não são, porque o que está antes não é a mesma coisa, portanto, o que está ali não pode ser o mesmo estado, na verdade, etc. Portanto, mas acho que a Catarina já também na sua tese de doutoramento aprofundou também essa interpretação plurissemiótica e pondo em relação com digamos, a filosofia dramatúrgica eu estou a pensar no Beckett. Exato. Mas eu acho que há muitas possibilidades de exploração. Sim, a Ana. Muito obrigada, professora Maria Helena. Foi uma ótima comunicação, percebendo exatamente de onde vem o conceito, como passa dos estudos antropológicos para depois uma aproximação e uma abordagem no âmbito verbal e não verbal também, não é? Como mostrou toda essa diversidade. A minha pergunta vem na sequência da Catarina e foi uma questão que ontem se colocou bastante no mini-curso. Muitas vezes, quando estamos a trabalhar a relação entre textos literários e textos musicais, os compositores utilizam propositadamente os textos literários de forma dessemantizada, se o termo me é permitido. Ou seja, utilizam o texto literário de base, transformando-o de uma forma que o próprio texto literário deixa de se perceber. Muitas vezes há uma semântica que fica imanente, porque há elementos que se percebe a ligação com o texto, mas o texto pode ser trabalhado de forma a se tornar praticamente imperceptível. Ou seja, há uma dessemantização, há uma preocupação da utilização de um texto, procura-se comunicar uma mensagem e, simultaneamente, apaga-se esse texto. Portanto, estamos perante uma situação de comunicação em que a semantização, a semântica não é valorizada ou é valorizada através de outros recursos que são deixar uma aura. Por exemplo, estou-me a lembrar do Emanuel Nunes, quando ele utiliza em Máquina Mundi os textos dos Lusíadas e da mensagem, e apaga completamente esses textos, mas continua o título, o Máquina Mundi, não é? Que remete para os Lusíadas. Portanto, pode haver esta contradição que acontece muito na arte. Eu penso que é uma especificidade da utilização da semântica artística. Penso que não acontece noutras realizações da vida, a menos que aconteça nas formas de teatro que são aplicáveis no nosso cotidiano. Na política, diz a Isabel. Mas eu penso que esta contradição, muitas vezes, entre a comunicação de dois sistemas sígnicos, acontece fundamentalmente no domínio artístico. Obrigada, Ana. Eu penso que é muito interessante e, enfim, essa perspectiva, e eu não, o título do teu mini curso, não é? Tem também justamente foca essa questão da dessemantização, mas seria talvez interessante ver se há um núcleo, não é? Algum núcleo semântico
que no fundo, enfim, há com certeza, uma vez que houve esse ponto de partida, e de que maneira ele depois foi transformado, enfim, plasmado de maneiras várias, não é? Quer dizer, é como, sei lá, se nós pegarmos numa gota d'água, bem, a gota d'água vai logo desaparecer na minha mão, não é? Este exemplo não é bom, mas portanto, há algo que é muito fluido e que tem uma forma, mas essa forma vai facilmente ficar difusa, não é? Quer dizer, deixa de se manter como delimitada, e no caso que portanto, a Ana Paixão está agora aqui a evocar, parece-me que há algo que, no fundo, há um núcleo que liga, que estabelece essa ligação, daí um título que fica, que, portanto, há uma evocação, há alguma ligação que se estabelece para aqueles que são capazes de a estabelecer, e depois essa liberdade da criação artística, não é? E a partir daí outros movimentos. Muito obrigada. Sim, professora Fátima. Não se preocupe. A gente deixa 2 meses antes da coisa reservada. Depois alguém vem, tira a reserva e faz outra reserva, foi demais. Aí então eu quase morro nessa história. Mas aqui, além do mais, perdi a minha parte. Se alguém tem encontrado a minha parte com todos os documentos do semipúblico, com tudo que tinha de faltado lá no semipúblico, pode procurar. Agora de manhã, sai procurando. Bem, mas era uma coisa interessante que eu gostaria de ter com a senhora, se existe uma diferença entre esses usos do pronome da escrita para oral, para oralidade. Uma vez eu me lembro, a gente fala senhora, né? Senhora é um culto mais respeito. Mas às vezes a gente brincando entre a gente e diz: a senhora esqueceu de mim, né? Tá lembrada? Assim, às vezes não tudo bom. Se você escreve aquilo, fica parecendo que é muito honroso. E aconteceu comigo, escrevi para uma menina, brincando com ela, mas como era escrito, ela se chateou comigo. Ficou com a raiva, então deu a resposta, eu escrevi senhora, a senhora está lembrada que me prometeu isso. Aí ela me disse, eu disse, menina, foi uma brincadeira. Eu disse, como foi uma brincadeira se você botou o nome senhora? Você queria ficar distante de mim. Não era distante dela, que ele estava brincando com ela, só foi escrever. Exato, exato. A senhora já percebeu isso? Quer dizer, era o termo usado para a cerimônia, mas que às vezes a gente usa também numa hora assim, bem formal, bem assim, brincando com a pessoa. Exato. Muito obrigada. Pois aí assim é a questão justamente de todos esses elementos paraverbais, não é? E na expressão oral há a entoação, há o olhar, há os gestos, e essa utilização da senhora teria sido interpretado certamente de uma maneira consonante com a sua intenção à partida, pelo enunciador, neste caso pela professora Fátima, mas a partir do momento em que está escrito há todos esses elementos que não significam ao mesmo tempo, portanto fica como que um enunciado despido da sua enunciação, dos outros elementos de enunciação, e por conseguinte, por escrito seria necessário acrescentar um pequeno comentário para que a interpretação
fosse consonante, estivesse em harmonia com a intenção comunicativa. Portanto, este exemplo mostra efetivamente muito bem a importância do conjunto dos elementos semióticos que comunicam ao mesmo tempo. Portanto, neste caso, dos elementos paraverbais e da semiologia paralela, etc., da situação de comunicação, etc. Muito interessante. Vocês já utilizaram também aqueles procedimentos da semana da linguística do corpo, e desse Valete que apresentou aqui na segunda-feira? Já fizeram algum trabalho assim? Alguns trabalhos, claro. O que o professor Mathieu Valette apresentou são corpora imensos, não é? É um trabalho de linguística de corpos realmente muito alargado e com equipas de investigação, etc. Portanto, que eu saiba, isso não foi feito para o português de Portugal, também não conheço relativamente ao Brasil, mas há estudos mais limitados que entretanto, têm sido publicados. Há estudos, mas não há esses estudos feitos segundo a metodologia da linguística de corpos, que, enfim, tem uma amplidão muito, muito maior, não é? Muito obrigada. Outra pergunta que eu gostaria Sim, de fazer, sim. que é fora o texto que a senhora apresentou, algumas pessoas querem saber se vocês estão disponíveis para a orientação do pós-doutorado. Então, tem uma pessoa Sim, sim. do Paraná, gostaria de saber isso, se vocês podem orientar o pós-doutorado. Sim. A professora Fátima esteve lá em Paris 8, não é? Sabe que há essa possibilidade, não é? É uma questão portanto, de conversar, de ver quais são as orientações. Evidentemente que do lado de Paris 8 há o acolhimento tanto pela parte de professores como de equipas de investigação, etc., mas a biblioteca, enfim, todos os recursos existentes na universidade, mas não há um apoio financeiro. Isso não... o apoio financeiro é brasileiro, claro. O apoio aqui no Brasil, Exato. diferentemente daquela época que eu fui, hoje em dia a gente está com muitas bolsas, tanto para o doutorado de sanduíche, como para o pós-doutorado. Então, muita gente está com essa possibilidade. É diferente da época que eu fui, que não havia isso, era muito complicada a ida. E a gente gostaria de saber se é necessário fazer a proficiência, se a senhora poderia dar o documento, não é, dizendo que não precisa necessariamente falar francês. É uma pessoa que lê francês. Sim, mas quer dizer, em França, bem, para um doutoramento é diferente, as pessoas inscrevem-se em doutoramento. Para um pós-doutoramento em França, não há uma inscrição administrativa, compreende? Portanto, é, digamos, um contrato entre a pessoa que tem o doutoramento, é um contrato, digamos, académico, moral, entre a pessoa que tem a bolsa de pós-doutoramento e o professor que acolhe. A partir do momento em que há essa aceitação, depois o professor põe em contacto com a sua equipa de investigação, a equipa a que pertence, com o laboratório, com a école doctorale, etc. Quer dizer, não há um lugar específico na organização administrativa para um pós-doutorado, desculpem, se inscrever na universidade. Não é isso, é um funcionamento um bocadinho, enfim, à parte. Entre a pessoa e o orientador e o diretor. Exatamente. Não há nenhum exame para saber se a pessoa, qual é o grau de conhecimento de francês da pessoa, etc. Quer dizer, isso depois, evidentemente, uma pessoa se vai para a França, se não conhece francês, enfim, como é que a pessoa vai tirar partido dessa estadia de um ponto de vista universitário? Se a pessoa não compreende, vai para um seminário, vai para uma conferência, vai para não compreende o que dizem oralmente, não é capaz de discutir, não é capaz de ler um livro em francês. Portanto, aí eu acho que não faz sentido a pessoa ir. Quer dizer, sim,
Agora, porque tudo se passa em francês. Em França, tudo se passa em francês, não é? Não é como na Dinamarca. A professora Sarita Monjane fez o doutoramento na Dinamarca, onde a comunicação, enfim, estudou dinamarquês e fala dinamarquês e tudo mais, mas nos países nórdicos há uma tradição também da utilização do inglês. Não é o caso em França. Portanto, ou falam francês, ou então não comunicam com as pessoas. Isso é claro. Quem conhece sabe que é assim. Mas, portanto, acho que não faz sentido, uma pessoa que não tenha conhecimentos mínimos em francês ir para a França para fazer uma investigação, porque não faz sentido. Bom. Professora Maria Helena, é um prazer, uma honra estar aqui com a senhora hoje. Queria cumprimentá-la apenas pelo brilhantismo de sua conferência. Não, foi uma coisa muito simples. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas deixarei para outro momento. De todas as abordagens que a senhora tocou, eu achei a do Potier genial. E a questão do devenir dele, eu acho que é maravilhosa. E ia pedir à senhora que falasse um pouco mais sobre o devir. Mas sei que a senhora está cansada, então deixamos para outro momento, está bem? Não, mas diga, desculpe, que eu falasse um pouco mais de... Eu não ouvi. Sobre o devenir de Potier. E o devenir. Sim, isso é muito interessante, porque justamente o devenir é o devir. Portanto, temos de pensar que este estudo de Bernard Potier foi pensado para ser publicado num livro de homenagem a Greimas, que, enfim, como sabemos, criou uma escola semiótica importantíssima, e que tem desdobramentos e continuações. Desculpe. Também. Sim, muito obrigada. Portanto, temos de... Cá está. Porque é que este texto foi escrito? Para onde foi escrito? São as condições de produção do discurso também, não é? Por conseguinte, o professor Potier, quando escreveu esse texto, ele escreveu para ser publicado num livro de homenagem a Greimas. Por conseguinte, ele foi pôr em confronto uma característica importante da teoria de Greimas com uma ou várias, não sei, mas enfim, com uma característica fundamental da sua própria teoria, não é? E eu achei muito interessante, esse estudo para mim foi muito importante, porque este confronto não é confronto, enfim, de reflexão, não é? Permitiu, do meu ponto de vista, a Bernard Potier desenvolver um aspecto da sua teoria, que é uma teoria do contínuo semântico, não é? Que existia, mas enriqueceu, no fundo, é isto, é que o confronto enriquece aquele que procura, enfim, situar-se relativamente ao outro. E, portanto, aqui foi isso. Bernard Potier, pensando no seu modo de encarar a teoria semântica, que é uma teoria do contínuo e não uma teoria binária, com uma característica portanto, da escola semiótica, não é? Enfim, da teoria de Greimas, que partiu do quadrado lógico, não era semiótico na altura, lógico de Aristóteles, e, portanto, com as relações de oposição no eixo da contrariedade e no eixo da contradição, não é? Por conseguinte, temos zonas tal. Está a ver? E então, Bernard Potier, pensando mas em Greimas há as transformações, não há só os estados, não há só pontos. Há um estado que se transforma, há algo que se transforma noutra coisa, não é? Há as transformações. Isso também faz parte do modelo de Greimas. E então,
Bernard Potier, digamos, estabelecendo a ligação com o seu modelo semântico contínuo, o tal que ele representa de uma maneira sinusoidal, então Bernard Potier foi acentuar, digamos, essa ligação através da noção de devir. Devir quer dizer que está em processo. Não é uma coisa, não é simplesmente uma coisa que se transforma noutra coisa. Não é um estado que se transforma com um programa de transformações, não é? Que encontramos na semiótica de Greimas, um programa de transformações, e temos um estado, há estes agentes, há todas as transformações, e temos um outro estado. E então o que Bernard Potier propõe é ser sensível a esta ideia de devir. Quer dizer que um Estado, aquilo que se pensa que é um Estado, que se considera como um Estado, é uma abstração metodológica, na verdade, mas que um Estado tem um antes e tem um depois. Quer dizer, eu acho que a imagem da paragem de uma imagem fílmica ajuda-nos a ver isto muito bem, não é? Nós estamos a ver um filme, paramos, agora vamos ver a maneira como a pessoa estende a mão, ou ver os pormenores do mobiliário, ou seja, do que for. E depois carregamos outra vez no botão e, de novo, tudo se põe em movimento. Portanto, é esta a ideia. Quer dizer que, ainda que um Estado seja idêntico, ele pode ter um antes e um depois diferentes e, por conseguinte, já não podemos dizer que ele é idêntico. Isto depois, digamos que foi a minha interpretação depois. Mas quer dizer, é esta ideia do devir, é o que está, em francês, devenir. Portanto, esta ideia de movimento e não de corte. Portanto, há uma fluidez. É isto. Acho que é devido a essa mobilidade que eu me dou melhor com a teoria de Potier. Sim, e não com a teoria de Greimas. Sim, sim. Não sei, Maria Helena, mas acho que as aulas de Potier, sempre um antes, um depois, o devenir, isso ficou muito firme em mim. É verdade. E eu não posso pensar nos quadrados semióticos. Eu não consigo. Sim. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, Greimas fez um trabalho importantíssimo, não é? Sim. Importantíssimo. Sim. Mas é este confronto, não é? Das reflexões que nos ajudam também a enriquecer o pensamento, não é? Graças a pessoas como, neste caso, Greimas e Potier, que, enfim, tiveram e que continuam a ter, Potier, um pensamento realmente muito, muito rico. Mas é um grande prazer encontrar aqui a professora Maria Aparecida, com quem estive o prazer também é com o professor todo... Sidmar Pais, não é? Nos seminários do professor Potier, na Sorbonne, há tantos anos. Então, o prazer é todo nosso de recebê-los aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Maurício. Sim. Vou tentar não fazer perguntas de professor e já dar a resposta. Sim. Mas é uma questão complexa. Na verdade, o que é interessante nesse congresso, o que acontece também outros, mas efetivamente deveriam ser maioria no sentido que temos como modelo de partida. Não, acho que talvez para os colegas todos ouvirem. Por favor, Maurício. Deveríamos ser, professor, a maioria dos que utilizam modelos da linguística francesa. É que seja Potier, Greimas, Rastier, enfim. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui? Efetivamente, o modelo de signo linguístico, tal, por exemplo, acho que Potier chega a seu lado mais poético, enfim. Sim. É, na verdade, muito matemático. Enfim, eu estava pensando justamente, vou fazer duas considerações, a senhora, se achar oportuno, fazer as suas em cima. Eu estava pensando, efetivamente, a proxemique seria, mais perto do sema ou do conceito na primeira definição, ou do sema ou do noema. Ou seja, na verdade, se a hipótese de Potier de noema é a hipótese de algo de universal, e em função de vários estudos, a gente vê que a distância é um conceito que é
ligado, assim, tem suas especificidades em cada cultura. Será que a senhora não está pondo em discussão alguns dos universais de Merleau-Ponty? Sim, mas eu acho... Bom, portanto, a resposta imediata, enfim, imediata e pensada, não é para mudar daqui a um bocadinho, é que não é o nível de SEMA, mas é o nível do Noema, portanto, que é uma representação abstrata, isso é claro. Portanto, o SEMA são elementos distintivos de sentido e relativos a um determinado conjunto, portanto, no fundo são muito ad hoc, os SEMAs. Portanto, os noemas são representações abstratas, mas essas representações abstratas, elas são representações abstratas que procuram representar, não através de elementos linguísticos, mas através de uma metalinguagem que é figurativa, através das figuras. Portanto, justamente para sugerir porque lá está, nós precisamos de signos para nos exprimirmos, e então aqui os signos são signos figurativos. Não está bem, desculpe, eu sou péssima para estas máquinas. Esta parece que não é muito... Não, eu e as máquinas, a única máquina com que eu me entendo bem é o carro. Gosto muito de conduzir e não tenho problemas nenhuns, isso é a única máquina. De resto, enfim, há aqui assim um relacionamento de afastamento. Bom, mas então, portanto, a questão da representação noémica, que é uma representação figurativa. As representações figurativas, quem conhece a teoria de Bernard Potier, é como se estivéssemos, às vezes, para pessoas que folheiam pela primeira vez um livro, é como se estivéssemos a ver um livro de geometria, porque é uma representação figurativa que ajuda a uma representação, quer dizer, é uma metalinguagem que procura sugerir o abstrato, quer dizer, no fundo é isto. A conceptualização, ela, quer dizer, se há elementos universais como a direção vertical, horizontal, etc., portanto, há elementos que são universais, mas depois é um universal filtrado pelo cultural, porque a posição vertical, a posição horizontal, etc., ela é captada, ela é filtrada ela é filtrada culturalmente, porque cada ser humano encontra-se numa rede. Eu não digo só numa cultura, porque podemos estar, quer dizer, há culturas, subculturas no sentido de sistemas mais internos numa determinada cultura, interferências, misturas culturais, etc. Quer dizer, nós, quando ouvimos a professora Sarita Monjano falar da política linguística na África Austral, mas falou também de uma maneira alargada sobre questões de política linguística, de diversidade linguística e tudo mais, e depois em Moçambique, quer dizer, nós não nos devemos fechar em sistemas rígidos, porque na verdade isso não corresponde à vivência individual, social, etc., dos falantes, dos seres humanos, não é? Portanto, é essa a ideia. Portanto, então, do lado, a representação é noémica e não sémica, porque o sema é um elemento de distinção de sentido, mas é um elemento que se utiliza ad hoc para estabelecer as diferenças de sentido entre um pequeno sistema, um pequeno, maior ou menor, lexical, lexicossemântico, etc. Pode ser também ao nível discursivo, não é? Podemos ver determinados semas presentes num conjunto discursivo, claro. Portanto, no fundo é um ponto de vista também, porque pode ser, a aproximação pode ser um sema, mas também pode ser um noema. É um noema, deste meu ponto de vista, é um noema, portanto é uma representação abstrata,
mas nós podemos ter, sei lá, uma sequência textual, discursiva, etc., que queremos comparar e que queremos ver qual o elemento semântico que estabelece uma diferença, que diferencia. Portanto, cá temos esta ideia de diferenciação. Portanto, é uma diferença relativa, se a diferença é relativa, e nesse caso será um SEMA. Portanto, é o ponto de vista. Je peux poser la question en français? Bien sûr, c'est un plaisir. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, très riche vraiment. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai apprécié surtout, je dois dire, la première partie où il y a vous avez posé l'accent vraiment sur des aspects qui concernent l'espace. Et en revanche, la dernière partie avec de donner un rôle principal à la catégorisation. Alors, la première question est, c'est dans une sémiotique de la culture, nous devons souligner le rôle presque principal de l'arrière-plan, du fond sémantique par rapport du fond, de l'arrière-plan, plutôt que des oppositions, même si des oppositions tensives, de tensions dynamiques. Donc. Mais le problème crucial semble être l'espace. Par exemple, je voudrais souligner que vous avez parlé beaucoup de l'interpénétration. C'est curieux, c'est un terme typique dans la théorie du système. Et cela semble, dans tous les cas, aller bien loin par rapport à la proxémique étudiée de manière, avec des codes, la recherche de variantes et des invariantes, simplement. Semble plutôt poser l'accent sur la configuration. Comment construire une configuration, comment établir des espaces de référence. Par exemple, si j'ai bien compris, même dans les interventions de ce matin, il y a le passage entre une proxémique, on peut dire intercorporale de corps, vers une proxémique aussi, on peut dire, plus discursive, liée plutôt à des positions de discours. Et là, c'est intéressant parce que, par exemple, Michel Mayer a défini la rhétorique comme la négociation continue de la distance critique entre les interlocuteurs. Et donc, c'est encore une question des espaces, de construire la distance ou la proximité. Alors, je vois une direction de recherche claire dans votre exposé qui semble être la confrontation des espaces hétérogènes, l'espace construit par la présence somatique et des espaces qui sont construits en revanche à travers des discours, donc des configurations verbaux, à travers d'autres langages. Et il y a toujours la problématique de la tension entre des espaces différents. Par exemple, l'interjection. Alors, l'interjection, c'est curieux parce que peut être assumée ou considérée dans un espace verbal, mais c'est aussi souligner la présence du corps. Et normalement, fonctionne aussi pour signaler qu'il y a une inaccessibilité à une expérience intérieure. Donc, est très proche, c'est souligner d'un côté un voisinage, une proximité, on peut dire physique, mais sur le plan du contenu, il y a, en revanche, l'idée d'énoncer une distance, l'idée qu'il y a des émotions, des choses qui ne sont pas immédiatement partageables entre les deux interlocuteurs. Donc je voudrais vous demander quelle est votre position, si vraiment on doit prendre encore en charge une sémantique, oui, très raffinée, mais dans tous les cas dans un espace plutôt cognitif, abstrait, même dynamique, etc. Ou si on doit chercher de développer plus les côtés de la confrontation et de l'hétérogénéité des espaces qui ne sont pas figés, qui ne sont pas codés,
ils sont construits par l'interaction, et donc avec une sorte de double contingence. Il y a la contingence d'un acteur, la contingence de l'autre acteur, mais la convergence entre les deux va construire un autre espace, un espace qui est, comment dire, local, spécifique de l'interaction en cours. Merci, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec votre vision de l'interaction comme créatrice de nouveaux espaces, finalement, parce que ce que nous avons dans une interaction, c'est quelque chose qui est construit ensemble. Et ce n'est pas une addition, hein, ce n'est pas une addition, mais un processus de création conjointe. Et donc il y a toutes ces possibilités de niveau d'expression, et je pense que vous avez très bien fait de souligner le niveau de l'expression et du contenu. Enfin, on peut penser à Hjelmslev et puis Barthes avec la théorie, enfin cet essai magnifique sur la sémiologie où il y a toujours le dédoublement du plan de l'expression, du plan du contenu, la dénotation qui devient connotation, dénotation, etc. Tout ce redéploiement des niveaux, c'est-à-dire que on a une possibilité des possibilités immenses finalement, hein. Et la question de l'espace, comme vous l'avez aussi dit, ce n'est pas seulement l'espace physique, c'était celui qui était au départ l'objet de la proxémique d'Edward Hall en anthropologie, mais aussi les significations culturelles de cet ameublement, comme il disait, l'espace, etc. Mais là sont les espaces, pas seulement l'espace, mais l'espace, des espaces symboliques, des espaces sociaux, interindividuels, en interaction, des espaces symboliques. Donc il y a tous ces niveaux des espaces sociaux, c'est-à-dire c'est une transposition, mais ce n'est pas à voir en tant qu'espace physique qu'on peut mesurer tant de centimètres de largeur ou de longueur, etc. Donc c'est cette transposition et cet élargissement aux différents domaines, différents niveaux. Je n'aime pas parler de niveau non plus, parce que niveau, c'est comme s'il y avait un niveau inférieur, un autre supérieur, etc. Mais je ne sais pas très bien dire, parce que finalement on parle de beaucoup de niveaux, mais moi je pense que la plupart des cas il ne s'agit pas de niveau, mais il s'agit de comment on peut dire, peut-être d'espace, mais au sens métonymique, métaphorique, voilà. Et de toutes ces transpositions et cette idée de l'universel à l'individuel, avec des filtres culturels plus partagés, c'est-à-dire un culturel très, très vaste, très partagé, et puis de plus en plus affiné, l'interindividuel, mais et puis avec tout ce que ça comporte de rencontres, nous n'avons pas de culture, de filtres culturels. Nous n'avons pas, chacun de nous n'a pas une seule culture. C'est pour ça que moi je n'utilise jamais le terme identité, comme je l'ai dit au départ, parce que ça fige, et l'utilisation des mots peut être très dangereuse, hein. Il faut faire très attention, c'est ça, quand on dit niveau, il faut faire attention aussi, parce qu'on peut aussi créer une hiérarchie, et ce n'est pas ça, d'après moi. C'est peut-être trop
je ne sais pas, trop vaste, trop... Mais bon, mais c'est ma façon de voir l'ensemble. Vous voyez, pour ce congrès, j'ai pensé, puisque le but n'est pas un but linguistique, pas seulement, j'ai pensé, je vais donner libre cours à ma réflexion. Je ne vais pas me contraindre. Parce que, bon, en linguistique, on travaille autrement, mais j'ai pensé, bon, là, c'est une opportunité, c'est une occasion de réfléchir d'une façon ouverte. Voilà. Et merci.